O que norteou muito o meu tratamento, a internação, tudo, foi a minha disciplina. Aí vem aquilo que eu falei, né, às vezes a gente não entende o porquê, seja a dinâmica da família ou algumas coisas que acontecem na nossa vida. Por que essa Samira era tão disciplinada, né, com a alimentação, com tudo Com isso? treino, né, Com Samira? treino, com tudo, porque... Hoje a gente vê que a perspectiva de melhora, né, desse paciente, que ele tem uma vida de treino. Gente, a gente não está falando de aparência, de ser fitness. Sobre saúde, né? É sobre saúde. Então, a quantidade de massa muscular que você tem, ela é totalmente direcionada, interligada com um prognóstico positivo para qualquer intercorrência de saúde que você tenha. Qualquer expectativa de vida também, né? Exatamente. Muito. Principalmente os grandes grupos, né, de músculo. E aí foi bem isso, Fábio, porque até brinco com a minha irmã. Eu digo, quem tinha que ter essa leucemia? Meu marido diz assim, quem tinha que ter essa leucemia era tu. Porque já que alguém tinha que ter, era tu, porque tu era a mais forte da casa. Meu marido desmaiou nas dois partos. Emocionado. Um daquele tamanho. Daquele tamanho. Aí ele disse, se fosse com os nossos filhos, a gente sabe lá, a gente tinha morrido com o diagnóstico. Aí eu disse, tudo bem, recebo, né, já que tinha que ser eu. Mas eu vejo assim, né, eu já com esse costume de fazer, com a medicina integrativa, fazer jejum, fazer exercício, tudo, porque, bem resumindo, a minha época de tratamento, foram 9 meses ao todo, mas ele tinha toda uma programação. Eu fiz 5 ciclos de quimioterapia, cada ciclo era mais ou menos 7, 10 dias de quimioterapia endovenosa. E aí, para quem não sabe, né, a medula é a nossa fábrica de sangue. E aí é como se fosse o tutano, né? Ali fica dentro dos nossos ossos. Então, era ali, digamos, o trem descarrilhou e aí o nosso normal de células jovens dentro do nosso sangue, quando a gente faz um exame, uma pessoa que está saudável, é em torno de 5% de células jovens. Quando eu tive o diagnóstico da leucemia, a minha estava de 40% das células jovens. Então, assim, demonstra que estava realmente bem alterado. Tava muito a produção muito baixa, né? Muito baixa. Não, a minha produção desordenada. Tipo, concorda? Um bebê não consegue trabalhar. Sim. Um adulto, sim. Então, a minha medula, o meu sangue estava com mais componentes jovens que não faziam sua função. Então, por isso que a palidez, a falta de ar e os outros sintomas de taquicardia, essas consequências. Então, o meu tratamento era os dias de quimioterapia para, digamos assim, matar aquela minha medula doente e ver se graças a Deus, depois do meu primeiro ciclo de quimioterapia, eu já tive remissão da doença, não tinha mais a leucemia. Mas aí teve que fazer o transplante do mesmo jeito. Eu tive que fazer isso, eu tive que fazer porque aí até que é da área médica, o CRM positivo, né? Que a gente tem essa deixa, né, Mari, na medicina, que quando é coisa com médico, parente de médico, parece que tudo é mais complexo. Mas aí hoje eu não vejo como ruim, é porque a gente que é da área, para a gente dar o nosso testemunho depois, né? É isso mesmo. A leucemia que eu tive, que eu confesso que eu nem sabia que existia na época, logo do diagnóstico, o cariótipo feito no meu exame deu super complexo. Então, era uma leucemia muito complexa. Então, para a idade que eu tinha, na época eu tinha 36 para 37, tinha acabado de fazer 37, se eu não... Aí, depois da primeira ciclo de quimioterapia, eu fiquei curada da leucemia. Sim. Ficou. Só que pela gravidade que foi, pela idade que eu tinha, se eu não fizesse o transplante, a chance dela voltar era quase de 100%. Ah, entendi. Sim. Entendeu? Entendi. Então, eu tive que fazer. Essa foi a indicação. E aí, ao longo do meu tratamento todo, as minhas intercorrências, quase todas que eu tive na época de baixa da imunidade, foram problemas abdominais. Então, eu fiquei 15 dias de jejum, e mesmo com jejum eu tinha que levantar, fazer exercício físico e tal, tudo. E aí é a questão de fazer o que tem que ser feito. A rotina de hospital é muito intensa. Eu começava a colher exame, eu era acordada às 5 da manhã, às vezes nem conseguia dormir direito, porque às vezes estava cheio de as veias, as coisas aqui, tudo, tinha que dormir assim, de barriga para cima, porque não podia nem ficar de lado. Estava na dieta parenteral? Aí ficava recebendo a dieta, assim, aquela direto, quase um soro mais, né? Como a Fabi falou, a nutrição parenteral. Mas não podia, eu lembro na época, dizer assim, doutor, o que você está desejando?
Aí eu disse assim, eu queria uma água com gás, um gelo e limão. Aí um grande amigo meu falava assim, amiga, qualquer um na tua situação tá desejando um hambúrguer, tu é fit até doente, né?